Reza a lenda que por volta de 2640 a.C., a princesa Rinzlin Shi, do Império Chinês, descobriu que podia desenrolar um delicado fio de seda do casulo de um inseto cair em seu chá. Que a história seja um mito ou não, o fato é que a produção de seda começou na China com o cultivo do bicho da seda, uma pequena larva cinzenta que se alimenta unicamente das folhas da moreira branca. Para obter a seda, é preciso aquecer os casulos, matando as crisálidas que estão dentro dele, e em seguida mergulhá-los em água fervente e dissolver a secreção pegajosa que os mantém os fios unidos. O fio de seda puro, que pode medir de 360 metros a mais de 2.700 metros, é depois enrolado no casulo e enrolado em carretéis. As rotas da seda eram rotas interconectadas através do sul da Ásia e eram usadas no comércio da seda entre o Oriente e a Europa. Os meios de transporte que rodeavam tais rotas eram as caravanas e embarcações oceânicas que faziam a ligação do Oriente à Europa. No início, a rota ligava a cidade de Chang'an, na China, até Antioquia, na Ásia Menor, porém sua influência foi aumentando, chegando até a Coreia e o Japão, formando assim a maior rede comercial do mundo antigo. A rota da seda continental se divide em rotas do sul e do norte, por causa de importantes centros comerciais que se encontram no norte e no sul da China. A rota do norte atravessa todo o leste europeu, a península da Crimeia, o Mar Negro, o Mar da Marmara, chegando aos Balcãs e por fim a Veneza. Chegando nesse ponto, tal rota se divide em rotas que levam a Antioquia ou ao Egito e ao norte da África. A rota do sul percorre o Turcomenistão, a Mesopotâmia e a Anatólia. Chegando nesse ponto, tal rota se divide em rotas que levam a Antioquia. No passado remoto, os chineses aprenderam a fabricar a seda a partir da fibra branca dos casulos dos bichos da seda. Só os chineses sabiam fabricá-las e mantinham esse segredo muito bem guardado. Quando eles, os chineses, começaram a fazer contato com as cidades ocidentais, encontraram pessoas muito dispostas a pagar muito caro por esse produto. Um lado muito positivo desse processo de produção da seda, e principalmente de todas essas rotas dedicadas ao transporte dela, foi o que os dois lados, tanto da China produtora quanto o Ocidente como mercado consumidor, aprenderam muito sobre essas diversas culturas, e isso fez com que expandisse suas ideias sobre o mundo. Era preciso um tipo diferente de seda artificial que tivesse as boas características. Foi então criado o nylon, cuja sua base não é de celulose. Entrou em cena em 1938, criado por um químico orgânico contratado pela DuPont Philosophic Company no final da década de 1920. A DuPont passara a se interessar pelos materiais plásticos que chegavam ao mercado. A companhia ofereceu a Wallace Carothers, um químico de 31 anos que trabalhava então na Universidade de Harvard, a oportunidade de realizar pesquisas independentes com um orçamento quase ilimitado. Carothers começou a trabalhar em 1928 no novo laboratório da DuPont, destinado à pesquisa básica, em si mesmo um conceito extremamente inusitado, pois na indústria química a prática pesquisa básica era normalmente deixada às universidades. O primeiro uso comercial do nylon em 1938 foi para fazer cerdas de escovas de dentes. No ano seguinte, meias de nylon foram postas no mercado pela primeira vez. O tecido provou seu polímero ideal para meias. Tinha muitas propriedades desejáveis da seda. Não engarçava e enrugava como algodão ou rayon. E, mais importante, era muito mais barato que a seda. As meias de nylon foram um enorme sucesso comercial. Em 1940, um ano depois do lançamento, foram fabricados e vendidos cerca de 64 milhões de pares de meias feitas com esse material. A reação ao produto foi tão espetacular que, na língua inglesa, a palavra nylon é hoje sinônimo de meias longas para as mulheres. Com sua resistência excepcional, durabilidade e leveza, o nylon passou rapidamente a ser usado em muitos outros produtos, redes e linhas de pesca, cordas para raquetes de tênis e badminton. Além do mais, também sendo usado para revestimento de fios elétricos. Espera aí, agora
O elo amida no nylon, da mesma maneira que na seda, é formado pela eliminação de uma molécula de água entre as extremidades das duas moléculas, do átomo H de NH2 e do OH de COOH. A ligação amida resultante, mostrada como CONH ou em ordem inversa como NHCO, une as duas diferentes moléculas. É nesse aspecto a aposta do mesmo elo amida, que o nylon e a seda são quimicamente similares. Na fabricação do primeiro, ambas as extremidades de amino de 1,6 diaminohexano reagem com extremidades ácidas de diferentes moléculas. Isso prossegue com moléculas alternadas, acrescentando as extremidades de cada cadeia de nylon cada vez maior. A versão do nylon de Carothers tornou-se conhecida como nylon 66, porque cada unidade de monótono tinha 6 átomos de carbono.